Tá, meu nome é Laira, eu tenho 26 anos, nasci em Belém, mas moro em Blumenau, Santa Catarina, já tem 6 anos. E a minha motivação para vir para o Radical, na verdade, aconteceu há pouco mais de 10 anos atrás, a primeira vez que eu quis participar de um projeto missionário. Mas na época eu estava terminando o ensino médio. Na verdade, eu não lembro se eu tinha começado já uma faculdade, eu estava terminando o ensino médio, e aí eu conversei com a minha mãe e ela disse que só depois que eu terminasse a faculdade. Aí, no meio dessa faculdade que eu estava cursando, a gente se mudou para Blumenau, onde eu estou morando agora, com a minha família, e a minha vida mudou completamente. Então, eu esqueci aquele sonho que eu tinha antes, aquele desejo, eu rumei para outros projetos, criei outros planos, e eu realmente esqueci, deixei isso adormecido por muito tempo. Eu não, né, Deus? E aí, quando foi no início de 2020, eu me envolvi bastante na minha igreja eu estava envolvida na época com adolescentes e eu fui para o acampamento de juniores, porque por questão de data era melhor eu ir para o acampamento de juniores. E no acampamento dos juniores, a pregação foi sobre Jonas, né? Então eu me sentia o próprio Jonas, fugindo do meu chamado. E eu não queria, eu relutei porque eu já tinha construído outros planos, mas era mais forte do que eu. E o ano passou e eu não tinha uma resposta. Eu conversei com os pastores da minha igreja, expliquei para eles a situação, eles já sabiam, na verdade, do meu desejo, mas a gente não tinha nada em vista, assim, não tinha um seminário, não tinha nenhum projeto que fosse concreto. Eles falaram só para eu orar e eu pensei, tipo, meu Deus, é só orar. Aí, mas foi o que eu fiz, aí passei o ano de 2021, formei, né, e fiquei tentando ir para os meus outros planos, mas ao mesmo tempo sabendo que não era aquilo, eu realmente sentia que não era aquilo para eu fazer, pelo menos não no momento. E daí, quando foi no finalzinho não, metade, ali por agosto, eu estava compartilhando com uma amiga minha sobre essa situação especificamente, as dúvidas profissionais e, ao mesmo tempo, se eu não tinha nenhum plano concreto para seguir em algum projeto missionário, foi quando ela falou para mim do Radical. A Ana Alzira tinha compartilhado com o pastor da minha igreja, para eles chamarem alguém da Convenção Pioneira, que é a qual a minha igreja faz parte. E aí eles tinham indicado outra pessoa, porque eles não lembraram de mim no momento, né, já que eu estava envolvida com outros projetos. E aí a menina desistiu e ela perguntou se eu queria vir ou não. Mas eu tive um final de semana para decidir. Eu não conhecia, nunca tinha nem ouvido falar do Radical. Nunca tinha passado pela cabeça vir para Minas Gerais. Mas aí eu pesquisei tudo, tive um final de semana de super agonia para decidir se eu ia vir ou não. Só que quando eu decidi que eu viria, eu sabia que era uma oportunidade única na minha vida, porque eu realmente não tinha nada que me prendesse mais, eu já tinha cumprido a minha palavra com a minha mãe. Eu pensei, se eu não for agora, eu não vou nunca mais. Daí eu vim, e do momento que eu decidi vir, fazer a inscrição e bati o martelo, eu conversei com os meus pais, obviamente, antes, e eles super apoiaram, até porque a minha mãe disse assim, eu te dei uma condição e tu cumpriu, então não tenho mais o que fazer, né? Apesar de eu saber que ela estava com o coração apertado, mas ela sabia que a vontade de Deus era maior do que a dela. E aí depois disso tudo fluiu muito em paz, sabe? Eu sei que muita gente não teve essa paz para vir, mas eu acho que a minha guerra foi antes, né? O momento que eu decidi vir para cá, a minha igreja super apoiou, a minha família, e tudo correu assim muito tranquilamente, sabe? Eu tive um tempo de preparação, né? Na verdade, antes mesmo de eu conhecer o Radical, eu já sabia que Deus estava me preparando para alguma coisa. O livro que a gente leu juntos, todos os radicais leram no período de treinamento, o nome dele é Enraizado, o título, né? E o subtítulo é Os Lugares Escondidos onde Deus desenvolve você. E fala exatamente desse período de espera que Deus te desenvolve e cria raízes. Ou seja, Ele usa todas as situações ao teu redor para te desenvolver. Só que se tu não entende isso, tu deixa passar despercebida essas situações, não cresce, não aprende o que Ele estava querendo te ensinar. E foi isso que eu percebi que aconteceu comigo no ano passado, né? Antes de eu descobrir que eu vim, eu até comentei com essa minha amiga que compartilhou comigo do Radical, eu falei pra ela assim, eu sinto que eu tô sendo preparada pra algo, mas eu não sei o quê. E realmente eu não tinha nenhuma perspectiva. E vir pra cá foi realmente assim, eu acho que a coisa mais louca que eu já fiz até hoje. Porque a minha vida não é tão emocionante assim. Quando eu mudei de Belém pra Blumenau, eu fui com toda a minha família. E a gente é muito próximo, né? Então, vir pra cá sozinha, e ainda que não seja uma mudança permanente, pelo menos não por enquanto,
ainda assim é uma mudança radical porque é muito diferente, né? Estar na casa dos pais. E era algo que eu queria, só que eu não sabia quando isso ia acontecer. E também não queria fazer com a força do meu braço, né? Eu acho que esse é o momento. E como eu tenho me sentido, apesar de já esperar muita coisa boa desse treinamento, eu tenho sido surpreendida pelas coisas que Deus tem feito em nós e através de nós, literalmente, sabe? Apesar de ser uma frase um pouco clichê, mas é exatamente isso. A gente tem sido, sim, usado para abençoar outras pessoas, mas principalmente o que a gente percebe como um todo, assim, como equipe, é o quanto Deus tem nos desenvolvido nesse período de treinamento, sabe? E antes eu achava que era um desenvolvimento que Deus estava me dando ou me tratando para que eu pudesse ser uma cristã melhor, para que eu pudesse voltar e servir melhor na minha igreja e tal, mas eu tenho percebido que na verdade é para que eu possa exercer melhor o meu chamado, que eu ainda sinceramente não tenho. Essa palavra é controversa, né, chamado, mas enfim, de modo geral, para que eu possa desenvolver ele da melhor forma possível. Então, que no final nem isso é para mim, sabe? Nem a santificação, digamos assim.